Nós temos a honra de ter nesse evento a professora Márcia Braz, a nossa superintendente de educação básica dos nossos colégios Mackenzie. A professora Márcia, ao chegar na nossa instituição, assim, foi um braço forte para o sistema Mackenzie de ensino, para várias ações que nós temos feito, temos trabalhado muito conjuntamente. E é uma alegria e uma honra imensa tê-la aqui conosco. Nós sabemos da agenda dela. E quando vocês estavam lá no laboratório STEAM, eu pedi o pessoal comunicar para vocês que foi naquele espaço que nós fizemos o desenho curricular para os nossos colégios. E a professora Márcia foi que regeu todo o trabalho que foi feito. Nós contamos a eles que riscamos todas aquelas paredes e que ninguém podia mexer, que fomos registrando tudo, né, professora? E foi ela que regeu, e graças a Deus nós tivemos o privilégio, né, Noemi, de registrar todo esse trabalho. Professora, muito obrigada por estar aqui, é uma honra recebê-la. Queridos, boa tarde. Para mim é um prazer e uma honra, viu? A gentileza da Vivi aí, ela reverbera muito carinho. Quero dizer que foi uma honra mesmo, um privilégio termos tido a oportunidade de desenvolvermos conjuntamente todo esse trabalho. E que vocês certamente fazem parte, estão fazendo parte dele, né? Então, me sinto honrada de estar aqui e compartilhar algo muito, muito gostoso, porque mexer com currículos é muito mais além do que cumprir determinadas exigências regulatórias. É a gente ter uma concepção realmente de educação, do cenário da educação brasileira, quem é o nosso aluno, qual é o perfil, o mercado de trabalho, tantas questões que são tão inerentes a nós educadores. E quando a gente tem a oportunidade de mexer nos currículos, é muito satisfatório, é uma realização profissional, né? Então, quando o SME me contactou, né, para a gente poder estar aqui juntos e ter esse privilégio de fechar esse dia tão gostoso e tão intenso, a ideia é falar um pouquinho aqui da experiência que nós passamos juntas. Então, contar um pouco, para poder não cansar vocês, né, de todo esse processo. Então, vejam só, o tema aqui é desenho curricular do novo ensino médio, relatos de experiências e quais são essas diretrizes pedagógicas que foram realmente servindo de réguas para a gente poder produzir e desenvolver o que vocês viram e ouviram até o presente momento. Então, nós tínhamos alguns pontos em destaque. Naquele período, 2019, especificamente no mês de novembro, estamos aí fazendo quase 2 anos, né? Desenho curricular. A gente tinha a ideia da distribuição da carga horária pelo marco regulatório, tinha que ser 3.000 horas. A gente tinha uma nomenclatura muito interessante, que não tinha nada parecido conosco, itinerários formativos, o que é isso, né? E quando a gente mergulhava nesse arcabouço regulatório do novo ensino médio, ficava cada vez mais evidente a relação entre essa nomenclatura, itinerários formativos, com eixos estruturantes. Outra coisa que para nós não era muito habitual, né? A gente tinha uma ideia de que esses itinerários formativos eles precisavam ser organizados a partir de eixos estruturantes. A gente tinha algumas questões em relação a qual sequência esses eixos estruturantes precisava modelar esses itinerários formativos, qual era o tipo de organização curricular que nós iríamos elaborar e qual era o foco desses itinerários. Até porque, em 2019, a gente conhecia e sabia a realidade de algumas escolas onde eles já estavam ofertando eletivas com ideias de itinerários e, assim, sem coordenação e sem coerência pedagógica com o currículo que estava sendo vivido. Que foco a gente ia dar a esses itinerários? Projeto de vida era outra nomenclatura muito interessante, que chega com força, né? Mas o que era projeto de vida? Projeto pedagógico curricular e regimentos era o que a gente tinha. Precisávamos considerá-los.
E as demais ações, ora, se a gente vai trabalhar com currículos e todas esse conjunto de novas nomenclaturas, a gente sabia que tinha que envolver professores, como é que estava aí o programa de formação continuada dos nossos colégios, e o sistema de avaliação institucional. A gente sabia que não poderia avançar em currículo sem estar ligado a essas questões, né? E aí, antes de eu continuar, eu queria fazer aqui compartilhar com vocês algo que me tocou essa semana pelo acesso que eu tive a essa informação, e eu acho ela muito interessante. Comentava há pouco com a doutora Karen, que faz parte também da superintendência. A OCDE, ela publicou recentemente, agora, em outubro, um grande relatório de uma pesquisa que ela desenvolveu em 10 cidades. Os países, Estados Unidos, Canadá, Finlândia, China. Imaginem que amostragem que foi essa pesquisa. E o que eles foram buscar? Foram entrevistar alunos desses países, eram mais de 10 cidades, 10 países, salvo engano, na faixa etária de 10 a 15 anos de idade, bem a nossa faixa etária. E aí, o objetivo maior, eles queriam entender como é que eles se viam na sua capacidade socioemocional. Como é que eles se viam em relação à responsabilidade, à cooperação, à curiosidade, à persistência, à criatividade e tantos outros. Foram 15 habilidades socioemocionais. E houve um evento remoto, né, nos Estados Unidos, promovido pelo Núcleo de Educação e Economia norte-americano, onde o presidente da OCDE, responsável pela parte educacional, apresentou esse relatório. E foi uma auê. Por quê? Porque eles perceberam que essa criança e esse adolescente estava tão discrepante em relação ao desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais com crianças. Era como se as crianças tivessem mais potencialidade em desenvolvê-las do que essas crianças de 10 a 15 anos, principalmente os mais velhos. E aí foi um auê muito grande. E uma série de questões. Mas aí o que aconteceu? Eles também mostraram nesse evento que esse resultado não foi unilateral. Eles não ouviram só essas crianças e esses jovens. Eles foram ouvir os pais deles e os professores deles, para saber se a visão que eles tinham deles mesmos em relação a essas habilidades socioemocionais eram as mesmas do que os pais viam e do que os professores viam. Bateu o resultado. E aí começa um burburinho maior do mundo nesses organismos internacionais que teimam e insistem em conduzir as políticas públicas da educação no mundo. E é interessante, queridos, por quê? Porque isso tem a ver com o currículo que a gente está pensando a responder. Fazer a interconexão desse resultado de pesquisa que eles trazem é muito interessante com as pesquisas que são feitas aqui no Brasil. O Instituto Ayrton Senna publicou também, em 2019, um relatório de uma pesquisa de 110 mil estudantes, só da rede pública do Estado de São Paulo, sobre as mesmas temáticas. E houve um ponto de interconexão. Então, vejam, fazer currículo é olhar para esse jovem que está diante de nós. E a gente percebe que a característica é a mesma no mundo inteiro. Porque o ser humano não é o mesmo. Ele só está em contextos diferentes, em condições diferentes. Mas a demanda que ele traz de formação é a mesma. Então, o que a gente está fazendo aqui é algo tão especial e tão importante, que a gente está tendo a oportunidade e o privilégio de desenhar currículos que vão impactar a vida e o desenvolvimento desses jovens. Olha, é muita responsabilidade.
Então, é muito mais do que preencher um documento e apresentar na secretaria e ter a homologação, né? Então, vejam, queridos, era gostaria de ter feito esse parêntese. Quais são as premissas importantes de tudo isso que a gente está falando e fazendo, né? Elas precisam, tudo o que a gente está fazendo precisa partir de um ponto, dessas premissas. E elas foram muito importantes para a gente ter começado a pensar o currículo do novo ensino médio. Qual é o nosso ideário pedagógico? Primeiro ponto. Qual o arcabouço regulatório? Quem são os nossos alunos? Quem são os nossos pais e responsáveis? Quem são os nossos professores? Qual o cenário social, econômico e cultural do país? Quem são as IES, as instituições de ensino superior, para onde ingressam os nossos alunos? Qual o perfil do jovem produtivo ansiado pelo mercado de trabalho? Quais as questões orçamentárias estarão envolvidas? Quais ou que questões, né? Qual infraestrutura física e tecnológica nós dispomos? Qual material didático? Essas são as premissas para a gente poder começar. Bem, em 2019, nós não estávamos aqui, mas o SME estava e conduziu, junto com os diretores dos colégios, a primeira deliberação em relação a essa experiência. Qual foi? Diante do marco regulatório, até então publicado, qual seria o modelo curricular do currículo que a gente ia desenhar? E eles optaram por isso aqui. Isso aqui é um excerto da ata que foi publicada. Então, quando nós chegamos, a gente sabia exatamente isso aqui. Opa, eles já definiram um modelo. Ok. Por que foi definido? Eu acredito, e perguntei para eles, é um modelo mais equilibrado, mais harmonioso, né? Parece que traz mais segurança. Imaginem, onde tem esse círculozinho amarelo aqui, seria exatamente a formação geral básica. E esse lilazinho aqui, esse roxinho, seriam os itinerários. Então, vejam, eu não posso fazer com que o meu aluno chegue no início da primeira série do ensino médio com 800 horas de formação geral básica e um mínimo de itinerário. E depois vou diminuir. Isso aqui parece que está fora do contexto do cenário de avaliações externas. Que absurdo. Mas, tudo bem, é um modelo. E assim sucessivamente. Imagina pegar toda a formação geral básica na primeira série. E aí, isso aqui é o mais harmonioso. Pareceu muito bem isso, e, graças a Deus, foi muito acertado. Na sala que vocês estiveram, foi exatamente onde tudo começou, materialmente falando. Porque, estrategicamente falando, conceitualmente falando, o SME já tinha todo esse processo. Agora era a mão na massa. E aí, como muito bem falou a Vivi, trouxemos todas as equipes, todos os diretores, coordenadores, OPs, para a gente poder discutir o que era isso. Essas reuniões de trabalho, elas não são não foram baseadas em palestras. Os gestores e nós, a gente pode se incluir nisso, né? A gente criou metodologias de trabalho de tal forma que as reuniões de trabalho elas iam acontecendo onde os grupos iam produzindo passo a passo as deliberações, através de dinâmicas. E era muito interessante porque o dia passava, todo mundo produzia, era um dia intenso, mas todo mundo estava ali entendendo o que estava acontecendo. O que nós fizemos? Aqui é outra... As paredes riscadas aqui não dá para ver, mas o que nós fizemos? Antes deles chegarem, nós pedimos que eles respondessem para a gente algumas perguntas. Primeira pergunta: como é o seu currículo atual? Qual é a sua grade curricular? Qual é a carga horária semanal e anual de cada disciplina? Cada que é ofertada, qual é? E aí todos os colégios preencheram nas paredes essas informações, né? Vejam que os termos que eu usei aqui foi grade, disciplina, que não tem nada a ver com matriz curricular, com componentes curriculares, com trilhas, itinerários, projeto de vida, eletivas.
essas palavras elas fazem parte de uma rede semântica ligada ao arcabouço regulatório do novo ensino médio, da inovação. Então, vejam, e aí nós começamos. Antes deles chegarem, o que nós fizemos? A professora Noemi sabe, tem histórias aí nessa ação, né? Precisávamos ouvir os nossos alunos. E aí nós elaboramos um questionário de interesse, onde o aluno foi ouvido, dentre outras questões em relação à idade, qual é a sua série, etc., etc., a gente abriu 2 temáticas. Qual é seu nível de interesse em cursar um ensino médio no qual? E a gente abre uma série de questões onde eles iriam colocar, aqui seria ótimo, aqui seria mais ou menos, aqui não tenho interesse. E que questões foram essas? Relacionadas exatamente à inovação de um currículo, quais seriam os laboratórios que eles gostariam de estar, e uma série de outras coisas. Outro campo temático que abriu em perguntas foi: qual o seu nível de interesse em passar mais do seu tempo escolar? Em quê? Em produção de laboratórios, de clubes de leitura, de observatórios, de startups, bem ligadas ao que o MEC produziu em relação às unidades curriculares. Eu vou falar nelas um pouquinho lá na frente. Com base nisso, nós tabulamos esses questionários. E essa tabulação foi interessante porque isso aqui é um exemplo do colégio aqui em São Paulo. Nós conseguimos extrair dessa tabulação, dentro daquela amostra de adolescentes, quais eram as áreas de conhecimento de maior interesse deles. Aqui no colégio em São Paulo, a primeira área de maior interesse era ciências humanas, segunda, a formação técnica e profissional, matemática, ciências e linguagens. E a gente foi entendendo que, para a gente poder modelar um currículo do novo ensino médio, o tipo de itinerário que a gente iria ofertar, ele teria que ser integrado. Ou integrar áreas de conhecimento, ou integrar área de conhecimento e o técnico profissional. Ok. E, a partir daí, a própria equipe e professores, eles começaram a entender, dentro dessa escala de interesse, quais seriam os itinerários formativos ou unidades curriculares, temáticas, poderia ser ofertado, que ia encher de aluno para a produção desses projetos aí. Então, aqui em São Paulo, foram esses aí. Ok. Vamos adiante. Eu não vou passar aqui nessa parte mais teórica, mais conceitual, porque eu sei que todo mundo já conhece, mas essa portaria 1432, ela é fundamental, eu diria que ela é imprescindível quando a gente vai desenhar currículos do ensino médio como nós usamos. O termo de itinerário formativo é muito importante a gente esclarecer do que realmente eles significam. Tem a ver com esse conjunto de situações e atividades educativas que os estudantes poderiam escolher conforme seu interesse. Então eu não posso ofertar itinerário formativo que seja adequado com o interesse da minha equipe profissional, da minha equipe docente. Eu tenho que ofertar algo que seja conectado com o desejo do aluno. Então, estávamos no caminho certo em relação aos questionários, né? E o que ele faria? Esse aluno ele iria cursar esse itinerário ou essa unidade curricular de tal forma que ele fosse produzido pedagogicamente e didaticamente falando, de uma tal forma que ele aprofundasse exatamente o conhecimento naquela área. Então, se era cinema e artes, por exemplo, se era urbanismo, arquitetura e urbanismo, eu tinha que montar nessa unidade curricular um programa de ensino que ela me desse condições exatamente de aprofundar esse conhecimento, mas conhecimento de quê? Na área de urbanismo e arquitetura? Não. Na área da conexão do tudo que estava lá na formação geral básica, com essa ideia de produto, de inovação dentro daquele contexto. Então, vamos adiante. Só que tem um detalhe. A portaria ainda diz assim, sabe esses itinerários que eles
eles têm uma exigência legal. Eles só podem ser ofertados a partir de uma organização. E essa organização, quem vai dar essa ordem são os eixos estruturantes. E é interessante que a gente conversa muito, né, Noemi? E eu digo assim, esses eixos estruturantes são como se fossem réguas mesmo. E a gente gosta muito de pensar e imaginar, ter uma imagem de como a gente vai operacionalizar isso. É como se eu estivesse trazendo todos os alunos na porta de uma grande floresta, onde, em pontos estratégicos, eu teria adultos que vão ofertá-los e promovê-los experiências acadêmicas, mas que tem uma trilha. E essa trilha ela é guiada por réguas. Essas réguas são esses eixos estruturantes aqui. E eles não estão aí de paraquedas. E aí a gente começou a perceber que existe beleza nessa propositura não só da BNCC, mas como no marco regulatório do novo ensino médio. E aí fomos, ok, esses eixos estruturantes, eles dariam condições de a gente pensar assim, então, espera aí, essa trilha, esse itinerário formativo, ele não pode ser desvinculado de algo mais contextualizado. E aí nós tivemos aí uma primeira pergunta, sim, como é que eu vou estabelecer a relação entre o itinerário e os eixos estruturantes para o desenho curricular? E a gente começou a quebrar a cabeça dessa pergunta. Bem, como os 4 eixos estruturantes são complementares, isso aqui é o direcionamento da lei, eles se complementam. É importante que os itinerários formativos incorporem e integrem todos eles. Opa! Então, o eixo vem antes de itinerário. A fim de garantir que os estudantes experimentem diferentes situações de aprendizagem e desenvolvam um conjunto diversificado de habilidades. Onde é que estão essas habilidades que precisam ser desenvolvidas nesses itinerários formativos? Na portaria 1432. Nessa portaria, queridos, existe uma pepita de ouro. Porque, além dela dar as diretrizes de toda a formação desses itinerários, ela oferece para a gente um repertório, uma matriz de referência de todas as habilidades, de diversas naturezas, conceituais, procedimentais, atitudinais, factuais, que devem ser contempladas em cada eixo estruturante. Então, está lá na portaria. Investigação científica, está lá o repertório dessas habilidades. Opa, o meu professor precisa saber disso. Isso aqui precisa estar dentro do programa de ensino, né, desses itinerários. Ok, isso foi um passo. Aí vem a nossa pergunta. Antes, a gente precisa saber como é que eu vou fazer a relação entre itinerário e eixo? É uma pergunta. Qual é a resposta dessa pergunta? Eu preciso conhecer qual é a natureza do itinerário que eu vou propor. Se é um itinerário só técnico-profissional, se é um itinerário que vai contemplar uma mistura de áreas de conhecimento, se ele vai ser integrado, e etc. E aí vem esse esquema aqui com os tipos de itinerário. O primeiro itinerário, que tem as áreas de conhecimento. O segundo itinerário aqui, que é o integrado, que ele está integrando exatamente áreas de conhecimento e formação técnica profissional, e um itinerário só de formação técnica profissional. Isso aí foi lá no início, quando eles começaram a lançar esses documentos no MEC. Antes de prosseguirmos, qual era a natureza desse itinerário? Ficava muito evidente para a gente. Área de conhecimento, formação técnica profissional. E quanto à composição desse itinerário? Como é que a gente vai montar os itinerários? E aí, queridos, foi bem interessante, porque nessa composição dos itinerários, a gente viu uma série de escolas que estavam ofertando itinerários desconectados. A gente viu um exemplo, inclusive, de uma escola que ofereceu um itinerário de criação de galinha caipira. Nós estávamos nessa do material. E 70 itinerários, vimos, chegou na nossa mão. E na matrícula de 2020, os pais iriam, olha, aqui já está um novo ensino médio. Venha, faça a matrícula do seu aluno. Aqui está a lista dos itinerários, são as eletivas.
Qual delas aqui seu filho se interessa? Era o que estava pronto e produzido para aquele momento, né? Aí, o que acontece? Isso aqui é um ponto bem alto da nossa fala aqui. Para a gente poder trazer coerência e liga entre itinerário e eixo, optar, entender por esse modelo, né, por essa natureza de itinerário. E aí, uma coisa muito interessante chamou a atenção. É que esses itinerários, essa liga entre itinerário e eixo, deveria ser dada pelas unidades curriculares. Que hoje, pela regulação mais recente publicada, inclusive aqui pela Secretaria do Estado de São Paulo, pelo Conselho, né, de Educação, eles chamam unidades curriculares das trilhas, como trilhas, né? Mas, na época, essas unidades curriculares, elas, como elementos de carga horária pré-definida, cujo objetivo é desenvolver competências específicas, seja da formação geral básica, dos itinerários formativos, e etc., etc. E aí eles dão para a gente essa ideia aqui maravilhosa. Para eles, no início, isso aqui, 2017, 2018, salvo engano, eles mostram que essas unidades curriculares deu a entender que a gente poderia pensar em como ofertar esses itinerários, essas trilhas no itinerário formativo, a partir desses eixos. Ou seja, se eu tenho iniciação científica enquanto uma trilha no itinerário formativo, como é que eu vou ofertar essa trilha? Por qual unidade curricular eu vou ofertar? Eu vou ofertar como incubadora? Vou ofertar como núcleo de estudo, como clube, como oficina? Como é que a gente poderia dar essa liga? E a gente começou a imergir nesses conceitos aqui. E a gente entendeu que essas unidades curriculares elas poderiam nos ajudar muito a desenhar os nossos itinerários. Então, quando se fala em unidade curricular de laboratório, ele daria a liga com investigação científica, que era um eixo. Oficinas, processos criativos, observatórios, mediação e intervenção sociocultural, incubadoras, empreendedorismo, núcleo de estudo, mediação e intervenção sociocultural e investigação científica, núcleos de criação artística, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural, clubes, processos criativos. É só ler isso aqui e vocês vão ver que existe um casamento dessa unidade curricular com os eixos de formação. Opa, então a gente pode prosseguir um pouco mais. A gente já tem uma sequência. O que é itinerários formativos, o que é eixo estruturante, o que é unidade curricular. E aí fomos. Olha como é que estava já aqui nesse momento. Modelando o currículo. A gente entende, e foi a parte mais fácil da história desse relato, que a formação geral básica tinha que cumprir 1.800 horas nessas áreas de conhecimento. Os itinerários formativos com, no mínimo, 1.200 horas. E aí a gente começou a entender que, nesses itinerários formativos, a gente tinha que ter trilhas de aprofundamento, projeto de vida e eletivas. É como se o desenho curricular nosso tivesse duas dimensões. A primeira dimensão, cumprindo uma exigência legal de 1.800 horas para a formação geral básica, e a segunda dimensão seria o colorido do negócio, ancorado em dois paradigmas, o paradigma da flexibilização curricular e da interdisciplinaridade. Essa segunda dimensão, esse colorido, ele seria os itinerários formativos, com projeto de vida, com eletivas, com trilhas de aprofundamento. Projeto de vida, ok, exigência legal. Só que a gente tem um cuidado muito grande. Lembra do ideário pedagógico? Projeto de vida não é só ajudar o aluno a escolher uma profissão. Tem um ideário pedagógico por trás. Então, o que nós fizemos? Produzimos um programa curricular para o projeto de vida. E começando o 8º ano do Fundamental 2. 8º ano, 9º ano, 3 anos de ensino médio. Maravilhoso, ancorado numa concepção, professora Noemi,
deu uma palestra sobre isso, levando o jovem a entender o propósito da vida dele, a partir de eixos e de trilhas curriculares. Na matriz curricular, a gente tem 2 aulas para projeto de vida, 2 semanais. Vamos fechar aqui o parêntese. Projeto de vida era um ponto. As eletivas, como a gente pensou naquele período, elas seriam trilhas obrigatórias. A gente até ria muito que a gente brincava, seriam as eletivas optatórias, né? Obrigatórias, todo aluno iria cursar. Aqui ele não iria escolher. E a gente trouxe para essa segunda dimensão, nessa estrutura aqui, trilhas onde ofertasse possibilidades deles serem treinados, capacitados para os exames avaliativos. Já correspondendo com aquela inquietação nossa, quando eu digo nossa, do docente brasileiro de ensino médio, estão esvaziando o ensino médio do conteúdo. Não, não estamos. A gente precisa saber fazer e modelar o currículo. Então, aqui a gente colocou várias eletivas, preparatório para os vestibulares. E aí vem o pai e diz assim, olha, eu estou sabendo que negócio aí, como é que meu filho vai se preparar para o Enem? Ô, papai, está aqui. Mas vocês reduziram a carga horária da formação geral básica, como assim? Vão ter só 18 aulas por semana, que absurdo. Tem aqui as eletivas. Elas são obrigatórias e elas cobrem esse espaço. E as trilhas de aprofundamento a partir daqueles questionários e de todo esse direcionamento legal, né? Na época, a gente chegou nesse desenho aqui. 600 horas, lembra lá o modelo que foi definido, e projeto de vida com 80 horas, aqui ainda está meio que eu trouxe exatamente o slide que a gente estava modelando essa carga horária, tá? Não considerem, por favor, essa carga horária aí. Mas para mostrar que essa formação geral básica ela é perene e os coloridos eles fazem parte dos itinerários formativos. Aí eu trouxe para vocês uma que nós reelaboramos também o currículo do AEJA. Aqui está mais difícil de ver, mas vejam só. Aqui é o nosso modelo, os eixos estruturantes, investigação científica, processos criativos, para a gente não esquecer deles. E está com aquela portaria 1432 na nossa mão. O currículo em 2 dimensões, base nacional comum, itinerários. Nessa base nacional comum, a formação geral básica com as áreas de conhecimento, os componentes curriculares e a carga horária deles, por semana e por... aqui é por mês, que a gente está falando aqui do AEJA, tá? Lá é modular. Então, e a parte dos itinerários formativos, projeto de vida, nós temos aqui as eletivas orientadas. Olha que bonita as eletivas orientadas do AEJA. A força das palavras, depois do AEJA, para onde vou, conhecendo São Paulo, educação financeira para a vida. E as trilhas são os campos temáticos. Soluções criativas, construtores do saber, clássicos literários, sustentabilidade, educação financeira e atualidades. Isso aqui é um exemplo. E aí, queridos, para finalizar minha participação, eu trouxe isso aqui saído do forno. Por quê? Porque não tem currículo certo ou errado, tem currículo coerente com os seus pressupostos. E currículo que consiga, pela coerência pedagógica, responder aquelas questões que a gente colocou aqui. Então, existem formas e formas de analisar, de interpretar e de materializar um marco regulatório. Aqui, eu digo que saiu do forno, por quê? Porque lá no estado de Tocantins, em Palmas, nós temos uma escola. E aqui eles publicaram agora, hoje, de hoje para amanhã, eles publicaram aqui esse parecer, exatamente mostrando qual é a estrutura curricular complementar do novo ensino médio. E eu quero fazer aqui algumas críticas, e a gente pode fazer isso. Por quê? Aqui eles ainda trazem nomenclaturas, novo ensino médio, contraturno ou sexto horário, eletivos, porque eles estão falando de componentes curriculares, e obrigatórios, vida, iniciação científica e pesquisa, e os eletivos eles já dão esses aqui. Isso aqui é para a rede pública lá, tá? Mas olha que interessante. E aqui é a parte, a matriz, né?
Como é que eles trazem aqui a matriz? Eles trazem pelas áreas de conhecimento e ainda colocam aqui a parte diversificada e a parte diversificada das eletivas, né? A forma como eles estão produzindo lá. Está certo, está errado? Não. Mas, a partir dos nossos pressupostos, a gente teria algumas considerações a fazer, né? Eu quero agradecer demais a atenção de vocês. Espero ter contribuído, de alguma forma, para contar um pouco dessa história de como nós chegamos até aqui, né? Muito obrigada, queremos agradecer. Eu já ouvi sobre isso, participei disso inúmeras vezes, mas sempre te ouvi, eu estava até ali comentando no nosso grupo, sempre é uma grande aula. Então, muito obrigada. Eu acredito que tem até... A gente está falando muito sobre esses assuntos, sobre essa nomenclatura, né? E ouvir do ponto de vista do gestor, né, ajuda a organizar e sistematizar as informações. Muito obrigada por ter aberto as portas. O desenho desse evento, né, foi feito aí com a aprovação da nossa gerência e da professora Márcia Braz. Ela falou assim, então, vamos fazer, sim, a visita guiada. Inclusive, ela nos apoiou em fazer a visita guiada para os outros segmentos também. Já estamos planejando, em breve vamos divulgar aí as datas, né, como que vai ser a organização. Então, que Deus abençoe, professora. Muito obrigada. Queridos, nós já estamos um pouquinho avançados no horário. Nós já vamos partir para o encerramento. Eu vou passar a palavra para o nosso gerente, para que ele possa fazer esse fechamento. Eu quero agradecer, porque nós temos aqui no nosso meio pessoas ilustres, que têm a agenda muito apertada, que estão envolvidas aí com demandas muito intensas, demandas sérias, e disponibilizaram do tempo para estar aqui conosco. Eu conheço um pouco da agenda do nosso gerente, e ele ficou o dia inteiro aqui. Obrigada, Fernando. E ele vai dar aqui a palavra final. Eu gostaria que, depois, no finalzinho da palavra deles, só relembrar que vocês preencham a nossa pesquisa de satisfação. E, me despedindo, depois eu me despedir de vocês, é claro, mas foi um prazer imenso, nós estamos muito felizes, nós esperamos que o evento também tenha contribuído de alguma maneira aí com a realidade de vocês. Está bem? Vou passar a palavra para o Fernando. Bem, acho que foi um dia bastante bem aproveitado, né? Muitas atividades, muita informação junta. Eu, pelo menos, quando participo de um evento assim, eu levo um tempo até todas as fichas caírem, né? E desculpem pela analogia tão antiga, mas faz parte dos meus pressupostos de idade, professora. E acho que acontece o mesmo com a maioria de vocês, mas a gente fica ruminando essas ideias, né? E eu espero que todos vocês levem boas ideias, bons insights, boas inspirações aí para a casa de vocês, para as escolas de vocês. Para nós foi um prazer, como Mackenzie, recebê-los aqui. Agradeço a professora Márcia e toda a sua equipe. Agradeço a todos vocês pela visita, né? Sei que é uma oportunidade muito legal e ímpar, né? A gente poder fazer uma visita em loco, né, presencialmente, ver a coisa acontecendo ali, não só na teoria, mas na prática, como é que isso tudo foi aplicado. E nosso dia hoje teve muitas mudanças, né? Nós começamos a nossa manhã falando de mudanças aqui, e tivemos chuva, tivemos sol, foi uma coisa muito frio, calor, mudanças de monte. E eu quero encerrar o dia falando de mudanças de novo. De manhã nós falamos que as mudanças não são boas ou ruins, a nossa disposição diante das mudanças faz a diferença. Mas eu queria lembrar, para encerrar, um outro texto bíblico. Se nós falamos lá da história do povo que saiu do Egito, né, e foi guiado por Moisés, tempos depois, esse povo chega na entrada da terra prometida, tão esperada, tão ansiada, mas o povo estava com medo. E o líder desse povo, que já não era mais Moisés, era Josué, também estava apreensivo com aquela mudança. O que será que aconteceria do outro lado do rio? O que será que ia acontecer no dia seguinte? Como será que iam ser aquelas aulas? Não, volta às aulas. A gente podia fazer analogia hoje, né? E então Deus dá uma orientação a Josué, que ficou registrada na Bíblia e que eu acho muito preciosa.
E então deu ordem, desculpa, estou pegando o versículo errado, Josué 1, versículo 9. Olha só o que Deus diz para Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E assim é quem trabalha com a cosmovisão cristã reformada, né? O nosso Deus é conosco, e a minha oração nesse final de dia é agradecendo ao nosso Deus pelo evento que nós tivemos hoje, mas também esperando que em Deus todos vocês sejam fortes e corajosos para as mudanças que já aconteceram, para as que vão acontecer, mas que a gente tenha a firmeza e do propósito em que todos nós estamos envolvidos. Que Ele nos dê a energia, a força para a gente seguir nesse propósito. Eu queria finalizar agradecendo a Vivi, a equipe dela, toda a equipe do SME, que nos permitiram esse evento hoje, e para isso eu peço uma salva de palmas à equipe toda.